Olá, meu nome é Marcelo Barbosa da Clark Treinamentos. Bem-vindo à segunda aula de Excel. Na aula passada, nós vimos como se deslocar pela planilha, como ela é dividida em linhas e colunas e alguns comandos principais para você se deslocar rapidamente pela planilha usando o teclado ou mouse. Se você não assistiu essa aula, é muito importante que você veja o link que eu deixei aqui em cima, também na descrição do vídeo, veja a primeira aula antes e depois veja esta. O objetivo desta segunda aula é falar sobre a criação de conteúdo dentro das células da planilha. Nós não vamos fazer uma edição muito complexa, mas vamos ensinar como fazer uma edição mais simples, mas que é eficaz e vai dar para você fazer muitas coisas com essa edição simples aqui. Já vimos na aula passada como posicionar o cursor em uma célula. Então vamos lá, vamos criar um conteúdo em uma célula. Primeira coisa, obviamente, é posicionar na célula onde eu quero o conteúdo. Aí como é que eu faço? Simplesmente começo a digitar. Vamos digitar uma planilha de despesas, uma planilha de gastos gerais. Vamos começar colocando um gasto, por exemplo, em lazer. Viram? Eu só comecei a escrever e ele já começou a preencher, tanto aqui na própria célula, como nessa área aqui de edição. Se o conteúdo é muito grande, é interessante a gente acompanhar por aqui, porque aqui é bem maior do que o conteúdo de uma célula. Mas tanto faz, né? Editar aqui ou aqui. Eu dou Enter, eu finalizo a edição e ele vai para a célula de baixo. Vamos colocar um outro conteúdo aqui. Em vez de lazer, vamos dizer que seja uma despesa de supermercado. Eu posso finalizar a edição não apenas com Enter, mas também com setinha para baixo. Na verdade, a setinha para cima, para baixo, para a direita ou para a esquerda automaticamente finaliza a edição de uma célula. Eu vou dar setinha para baixo. Veja, finalizou a edição e já foi para a célula que está mais abaixo. Vamos começar com outra célula. Vamos colocar aqui que foi despesa de cinema. Escrevi algumas letras erradas. Cuidado aqui, muita gente é pego nessa pegadinha aqui, inclusive eu depois de tantos anos. Qual a tentação? De pegar a setinha para a esquerda para voltar o cursor e fazer a edição. Mas se eu colocar a setinha para a esquerda agora, vai finalizar a edição e vai deslocar o cursor para a esquerda. Quer ver? Eu vou teclar a seta para a esquerda. Pronto. O cursor não voltou dentro da célula. Ele finalizou a edição e voltou para a célula anterior. Então como é que eu faço? Como é que eu faço para fazer a correção sem que eu saia da edição? Tem alguns jeitos. Vou apagar esse conteúdo, vou começar de novo. Pronto, errei algumas coisas. Como é que eu faço? Um jeito é você voltar com backspace. Só que aí é inconveniente que ele vai apagando tudo. E aí você escreve corretamente. Um outro jeito, vamos errar novamente. Um outro jeito de voltar sem apagar tudo. Você usa o mouse, dá 2 cliques, ou um clique só na verdade, em cima da posição que você quer mexer, alterar, e aí você vai alterar. Ele vai mudar para o modo de edição, e aí eu com backspace apago a letra anterior, e com del apago a letra à direita do cursor. Vamos escrever novamente. Reparem que agora a setinha não é mais a função de encerrar a edição. Eu posso usar a setinha para a esquerda e para a direita agora normalmente, que não tem mais problema de encerrar a edição. Dou Enter, finalizei. Tem um outro jeito de fazer essa edição? Tem. Vamos supor que aqui em cima eu tenha errado no supermercado. Subo com a setinha e para editar novamente uma célula que eu já encerrei, eu dou F2. Teclo F2, pronto, estou no modo de edição. Vou ali, mudo o que eu tiver que mudar. Lembrando que backspace volta apagando para a esquerda. E del apaga para a direita. Vou redigitar aqui. Acabei a edição, dou Enter. Pronto. Um outro jeito de editar é clicando ali em cima. Você clica nessa barra aqui e faz edição. Normalmente. Enter, encerra a edição.
Pronto, vimos várias maneiras de você editar um texto que estava errado ou complementá-lo. Vamos continuar com a nossa planilha. Pronto. Agora vamos colocar algumas datas. Eu quero colocar a data em que eu fiz a despesa. Então vou colocar aqui, 1º de maio, 1/5. Basta eu colocar dia, tracinho ou barra e mês, ele já entende que é 1º de maio deste ano. Não se preocupem em digitar o ano também. A gente vai ver depois uma formatação melhor para a data, tá? E como é que a gente coloca outros anos e não apenas o ano atual. A gente está só aprendendo a inserir dados. Vamos com as setinhas à direita e colocar o valor que eu tive de despesa desse tipo de despesa nesse dia. Por exemplo, lazer, gastei R$100. Supermercado, gastei 300. Pronto, coloquei os meus dados brutos. Data, o que é a despesa, a descrição e o valor. É claro que falta muita coisa aqui ainda. E é por isso que estamos aqui nessa aula, sabendo como é que faz a edição desse conteúdo. Primeira coisa que eu quero fazer, vamos colocar um cabeçalho aqui em cima, né, para a gente saber. Então vamos colocar data. Agora eu vou finalizar a edição com setinha para a direita. Então ele vai finalizar a edição e já vai para o lugar que eu quero escrever em seguida, que é a descrição. Ó, backspace para voltar. Setinha para a direita, finalizei a edição, fui para a célula da direita e aqui é o valor. Enter. Pronto. Com Enter finaliza e vai para baixo. Eu quero colocar, como é a primeira linha, onde tem o cabeçalho dizendo o que é qualquer um desses campos, eu vou querer colocar em negrito. Como é que eu coloco em negrito? Clico aqui, ó, nesse N de negrito, clicou, pronto, está em negrito. Se eu clicar de novo, você vê que ele ficou cinza? Se eu vier para essa célula, ele não está cinza. Quer dizer que essa célula não está em negrito, nem essa e nenhuma outra, mas esta está em negrito. Como é que eu tiro o negrito? Clico de novo, não está mais em negrito. Negrito, clica lá, tira do negrito. Eu não preciso fazer isso um por vez, eu posso marcar. Eu vou ensinar como é que se marca numa outra aula, tá? Mas eu só vou mostrar que é possível marcar várias células de uma vez para formatação. Depois a gente vê como é que seleciona. Por enquanto, marque uma por uma e vai colocando em negrito. Tem outro jeito de pôr e tirar de negrito sem usar o mouse? Ali no N? Tem. Eu posiciono, seja com as setas ou com o mouse em cima do campo e dou Ctrl N. Ctrl N, tirou o negrito, Ctrl N, coloca o negrito de novo. Isso vale para qualquer célula. Ctrl N, põe o negrito, Ctrl N, tira o negrito. Vamos colocar agora mais detalhes em cima dessas despesas aqui. Vamos dizer que lazer, eu clico aqui, eu quero colocar não apenas que é lazer, mas eu quero colocar que tipo de lazer. Lembra como é que faz para editar um campo, que você já digitou, em vez de digitar tudo de novo? F2. F2, espaço, por exemplo, lazer, vamos colocar teatro. Só um exemplo, né? Enter. Supermercado, dou um F2, veja que aqui embaixo, né, não está mostrando tudo porque a coluna é muito estreita, não vê tudo, mas aqui na edição a gente vê tudo. Daqui a pouco a gente vai consertar isso. Então, dá F2. Veja que lá em cima também está mostrando o que eu estou fazendo. Então, vamos colocar o nome do hipermercado. Fecha, Enter. Cinema, F2, vamos dizer o nome do cinema. Se eu desisto da edição, por exemplo, eu estou aqui, estou digitando, mas eu não quero mais digitar esse conteúdo. Eu quero deixar a célula do jeito que estava antes. Eu nem lembro como é que estava antes, para eu apagar. Eu simplesmente dou a tecla ESC, de escape ou escapar. Ela encerra a edição, mas desfaz o que eu estava fazendo nessa edição. Deixa a célula do jeito que estava antes. Vamos editar novamente, que eu quero colocar o nome do cinema. É claro que ela não está ainda perfeita, mas você vê que ela já toma uma forma. Você está colocando conteúdo, falta formatar algumas coisinhas. Fizemos aqui em negrito, vamos colocar o total aqui embaixo.
Mas antes vamos acertar isso, está meio feio, né? Eu não estou conseguindo ler. Eu tenho que clicar aqui para ler ali. Eu tenho que alterar o tamanho dessa coluna. Eu tenho que deixar essa coluna mais extensa do que as demais. Como é que eu faço isso? Algumas maneiras de fazer isso. Com o mouse. Eu venho com o mouse aqui entre, né, o nome de uma coluna e outra, bem aqui. Veja que o cursor mudou. Ele está com uma barrinha com duas setinhas. Eu clico com o botão esquerdo do mouse. Ele mostra a largura em pontos e pixels, e aí eu vou arrastando para a direita ou para a esquerda para alterar a largura dessa coluna. Quando chegar na largura que eu acho que está suficiente, eu solto o botão e pronto. Está alterada a largura da coluna. Vou alterar novamente, clico, diminuo, solto. Tem outro jeito de alterar? Tem outro jeito de alterar. Se eu souber a largura, eu venho aqui em cima do nome da coluna, clico com o botão direito, largura da coluna, clico aqui com a esquerda e aí eu coloco um número. Está 15, vamos dizer que eu queira 40. Digita 40, dá Enter ou OK, pronto. Já fizemos a largura da coluna também de uma outra maneira. Vamos voltar e fazer um terceiro jeito de alterar a coluna de um jeito muito interessante, muito fácil, muito rápido. Eu quero que essa coluna se adeque à largura de todo o texto, inclusive do texto mais longo. Como é que eu faço? Posiciono aqui novamente, em vez de arrastar, eu simplesmente dou um double clique com o botão esquerdo do mouse. Veja. Com um double clique, ele vai ajustar a largura da coluna para ser a largura do maior texto que temos aí. Bom, vamos colocar agora aqui embaixo, eu quero o total. Colocar em Caps Lock, total, seta para a direita. E aqui eu vou precisar colocar o valor total. Eu vejo que muita gente usa o Excel como se fosse um Word. Vai, faz a conta na calculadora e coloca aqui. Isso não é correto, porque se amanhã alterar qualquer resultado aqui, qualquer número, o resultado não vai mexer. Vamos usar os recursos do Excel, que é colocar uma fórmula. Não é a aula de hoje que você vai aprender a colocar uma fórmula. A gente vai ter uma aula só sobre isso. Eu vou colocar rapidamente uma fórmula aqui, que você pode utilizar, que é a soma dessa coluna. Eu venho aqui, clico em soma, ele já dá a sugestão, eu dou Enter, pronto, ele já fez a soma. Tá? A gente vai aprender fórmulas um outro dia. Bom, que mais? Esses números aqui não parecem números que são valores monetários, parecem números quaisquer. Vamos alterar a formatação disso para parecer um valor monetário. Como é que eu faço isso? Deixo selecionado tudo. Lembra, a gente vai falar sobre seleção de células na próxima aula. A gente pode fazer isso uma por uma agora. E clica aqui, ó. Isso é uma moeda. Clicou aqui, virou moeda. Mas o que aconteceu? Desapareceu o valor? É que a largura dessa coluna é muito pequena para mostrar o número mais o símbolo da moeda. Então vamos ali em cima, dar double clique para ele ajustar a largura da coluna sozinho. Pronto. E vamos fazer isso para cada um deles, ou depois da próxima aula que você vai saber selecionar, você faz de uma vez. Pronto, já temos uma cara um pouco melhor. Podemos colocar inclusive aqui em negrito, aqui também em negrito, você já sabe fazer isso. Né? Além do negrito, dá para fazer outro tipo de formatação? Por exemplo, os nomes dos locais, só para a gente praticar, dá para colocar em itálico? Dá. Como é que eu edito? Vou lá e dou F2, mas tem outro jeito de editar uma célula, double click. Double click na célula, entra em modo de edição igual o F2. Opa, aqui eu errei, faltou um P, colocamos o P, minúsculo. E agora eu quero que isso fique em negrito. Vou com as setinhas, seguro o Shift e vou com a setinha para a direita, ele vai marcando todo o texto. E quando eu marquei todo o texto, eu venho aqui em cima no menu I. Esse I tombado é itálico. Pronto, só aquele pedaço ficou em itálico. Vamos clicar em qualquer outra célula, ele vai encerrar a edição. Quero que teatro fique em itálico, dou 2 cliques. Vou com a setinha no começo, seguro o Shift até chegar à direita com a setinha, itálico. Vamos fazer o mesmo aqui. Double clique, Shift, seta para a direita, até o fim, itálico.
Double clique aqui, ele já encerra a edição da outra célula, entra no modo de edição aqui. Shift, com as setinhas para a direita. Se eu não quiser ir lá em cima, tem outro jeito de acionar o itálico? Tem. Ctrl I. Ctrl I, virou itálico. Se eu der Ctrl I de novo, tiro o itálico. Ctrl I, coloco o itálico. Enter. Edita agora, double clique. Começo, Shift para a direita. Arrastou a seleção até o fim. Ctrl I, Enter. Pronto. Já está tomando forma a nossa pequena planilha. Só com o que a gente viu na aula passada, de deslocamento da célula, né, do cursor, e inserção de dados e formatação simples em negrito, itálico, formato monetário. Só um detalhe no formato monetário: se o símbolo não for R cifrão, por exemplo, se esse valor não é em reais, é em dólar ou em euros, como é que eu faço? Eu venho aqui, veja o símbolo que eu utilizei, do lado tem uma setinha. Eu clico na setinha e ele rapidamente mostra outros dois tipos de moeda, em inglês, que é o dólar e o euro. Vamos clicar em euro. Veja, o símbolo mudou para euro. Só para você ver que é possível fazer isso. Mas é possível apenas para euro, dólar e real? Não. A gente vai ver numa aula mais avançada que existem moedas de todos os lugares do mundo. Vamos voltar aqui para o real. O que faltou fazer aqui nessa planilha é mostrar como é que eu coloco o sublinhado. Vamos dizer que esses nomes aqui eu quero em sublinhado. Dois cliques na célula que eu vou editar. Seleciono com o teclado e Shift e clico nesse símbolo de sublinhado. Clico em outro lugar, sair da edição, está sublinhado. Double clique e agora, em vez de marcar com o teclado, marco com o mouse. Veja que quando o mouse fica dentro da célula em modo edição, ele muda o símbolo. Quando ele está nesse símbolo de edição, eu clico com o botão esquerdo do mouse e arrasto do fim para o começo ou do começo para o fim, como quiser, e clico lá em cima, sublinhado. Clico em outro local, saio da edição, double clique, vamos marcar da direita para a esquerda, mesma coisa, só que em vez de ir até lá para dar o sublinhado, Ctrl S vai fazer esse papel. Então, Ctrl S, sublinhado. Se eu der Ctrl S de novo, eu tiro o sublinhado. Ctrl S novamente, liga o sublinhado. Enter para sair da edição. Vamos entrar na edição com F2, como já vimos. Aqui dentro da célula, né, eu uso as setinhas para frente e para trás, mas o Home e o End também funcionam. Home, início da célula, End, fim da célula. Então, tecla Home, começo da célula, seguro o Shift, setinha para a direita, até o fim, Ctrl S, Enter. F2 para editar o último, Home, Shift, e aí eu vou com o mouse no formato de edição, clico com o botão esquerdo, também seleciono a palavra, Ctrl S, Enter. Então viram que há várias maneiras de você editar, selecionar palavras, seja com a setinha, seja com o mouse, e aí nesse botão ou com Ctrl S você liga e desliga o sublinhado. Bom, a aula de hoje teve vários comandos para edição de texto, como é que você coloca texto numa célula, como é que você edita, altera esse texto, como é que você marca ele e coloca negrito, itálico, sublinhado, e como é que você marca um número para ser uma moeda. Na próxima aula vamos continuar vendo edição, vamos ver como é que se muda a cor da fonte, como é que se muda a cor do fundo da célula, como é que você mescla, como é que você altera a largura de colunas e a altura de linhas. Nos vemos na próxima aula. Até lá!